Oi, meu chapa. E o primeiro filme tinha vários personagens extra nas linhas principais. Dá pra entender o porquê, né? Que o filme tinha o quê? Uns 5 Autobots e uns 7 Decepticons mais ou menos. Então eles precisavam de mais gente pra fazer uma linha inteira sobre. E vários dos resultados desses personagens extras foi bem interessante de observar. Aqui no canal eu já mostrei, por exemplo, o Stockade, o Salvage, até o Camshaft, que eles vão de ótimo, ok, até uma bosta. Mas hoje eu quero falar do que eu acho que é o meu favorito por todas as razões erradas. Vamos falar de Incinerator, que ele foi um dos 3 moldes novos da linha Allspark Power. Que, pra quem não lembra, foi uma linha que foi lançada lá pro finalzinho do primeiro filme, antes das versões Premium, que eram repaints e 3 moldes novos. Esse cara, Landmine e o Stockade. E ele é o único Voyager novo dessa linha inteira. E olha, eles fizeram um trabalho incrível com ele. Primeiro que eu amo os detalhes esculpidos dele. Sempre que tem algum veículo desses um pouquinho mais militar, assim, dos filmes do Michael Bay, eu amo todas essas linhas extras que tem por aqui. Claro que é um pouquinho de uma pena dele ter só plástico transparente aqui na frente. Eu até queria que isso aqui fosse um pouco mais escuro. Eu não consigo ver o porquê que não foi esse o caso. E também é um pouquinho de uma pena que o símbolo do Decepticon ele é preto e a cor de fundo é cinza. Fica meio difícil de ver ele ali, na verdade. E, como provavelmente já deu para perceber, ele tem vários pedaços aqui nesse azul, que é o ponto principal da linha Allspark Power. Que esse azul era para ser veículos que foram trazidos à vida, será que isso está certo? Esse é o nome dele, senhor. Imbecil, Major Imbecil. Trazidos à vida pela Allspark. Por isso que eles têm todos esse azul, mesmo os que já estão vivos. Mas, para quem conhece esse cara, deve saber a parte principal desse modo veículo, que tem a ver com essa alavanquinha aqui atrás. Quando você puxa, as duas hélices aqui giram. E se você angular elas um pouquinho para frente, elas ainda funcionam. Só que é um mecanismo extremamente frágil. E vocês vão ver o porquê depois das comparações de tamanho. Que de comprimento, esse cara é grandinho, por ele ser um Voyager. De bico até a cauda, ele tem 21 centímetros e meio. E até aqui, essas pontas aqui, ele tem lá pelos 9. E de ponta a ponta, daí a gente já vai pelos 18 centímetros. Claro que esse helicóptero aqui não vai estar em escala com nada. Por exemplo, deixa eu deixar aqui o hotshot da linha Universe. Dá pra ver que as cabines aqui não são proporcionais, mas ele é um tamanho legal para um Voyager. E falando em helicópteros e do primeiro filme, deixa eu trazer aqui esse senhor aqui, Blackout, o outro helicóptero Decepticon. Que eu tenho que dizer, eu acho o Incinerator um brinquedo bem melhor do que o Blackout. Eu ainda tenho bastante nostalgia por essa versão aqui, mas eu não posso negar que o Incinerator é simplesmente um brinquedo melhor. E vamos ver isso depois da transformação. Que a primeira coisa que a gente tem que fazer é vir aqui embaixo. E a gente tem que recolher esses trens de pouso, que são rodinhas funcionais. Aqui na parte de trás e na parte da frente aqui. E também para avisar, a linha do primeiro filme tinha bastante mecanismos com molas. Então vai ter bastante coisa aqui fazendo... Que aqui atrás você tem que desencaixar esses pedaços aqui. Nos dois lados. Claro, nesse aqui é um pouquinho mais apertado. Que daí você pode desencaixar aqui na frente. E desencaixar na parte de baixo, que é um pouquinho mais chatinho. E aqui você já tem a primeira mola, que é aqui a cintura, ela salta para baixo. Não é uma coisa tão minha nossa, que coisa estrondosa, mas é alguma coisa. Daí trazendo essa parte aqui para baixo, você pode deixar o pé dele para frente. Essa plaquinha aqui vai vir para baixo. E o que eu costumo fazer aqui é deixar um pouquinho essa parte para dentro, que isso daqui vem um pouquinho para baixo. E aqui, dá para ver ali, tem como se fosse um deslizador. Você tem que deslizar isso daqui
para fora. E daí tem esse encaixezinho aqui, que isso daqui vai simplesmente descansar ali. Você vai ouvir um tleco, mas não significa muita coisa. E é claro, a mesma coisa do outro lado. Daí aqui, você já tem toda essa parte aqui que compreende o braço. Essa parte aqui você tem que vir para dentro. Dá para notar que a hélice costuma girar um pouquinho por conta do mecanismo estar se acionando aos poucos. E daí você tem que desencaixar essa parte aqui atrás e puxar tudo isso daqui para frente. Eu vou falar dessas mãos mais tarde, não se preocupe. É só puxar assim um pouquinho para baixo. Daí toda essa parte aqui da cabine vai ter que vir para baixo, assim. E aqui tem a segunda mola dele, que dá para ver que ele tem esse bloco azul aqui embaixo. Que daí isso daqui vai simplesmente fazer a cabine se dividir em dois. E daí aqui, para encaixar tudo isso daqui, ele tem como se fosse um gancho aqui na parte roxa. Você tem que deixar isso daqui para trás e um pouquinho para cima e depois colocar para baixo no ganchinho. E aqui temos Incinerator. E antes de irmos para esse modo robô, um poema. Rosas são vermelhas, aqui estou eu escrevendo um haiku. Eu sento aqui desesperado porque eu não posso limpar o meu cu. Sério, esse cara, ele não tem mãos, simples assim. Ele tem aqui essas partes que daí dá para usar, claro, como armas. E sim, o mecanismo ainda funciona, só que fica um pouco falho aqui. Você tem que, às vezes, reposicionar as hélices para refuncionar de novo assim. Mas sim, todos os mecanismos ainda funcionam aqui no modo robô. E de estéticas eu acho que ele fica muito bonito. Ele tem esse roxo bem escuro que é revelado. E o azul aqui fica um pouquinho mais chamativo. Que, cara, eu amo esse modo robô. Ele é idiota no melhor sentido da palavra. Sim, isso aqui é um brinquedo. Ele foi feito para ser idiota. A cabeça dele, em escultura, eu acho ela boa. Tem aqui em cima esse símbolo Decepticon preto, que eu acho até que bonito. O foco vai começar a me fuder de novo. E tem alguns detalhes aqui pintados em azul e algumas partes aqui em cinza. E como dá pra ver, ele tem light piping aqui na cabeça, só que é no mesmo plástico transparente do que aqui a parte do peito. Falando nele, o peito é bem pequeno, mas eu acho que até funciona para esse design por conta dos membros maiores. E mesmo tendo molas aqui, isso aqui é muito estável. A única parte é que aqui dos lados ele fica um pouquinho molenga assim, só que aqui o peito em si dá para você pegar nele de boa, que não vai destransformar nada. E como deu para perceber, aqui você tem uma mola, que dá até para ver ali atrás. Então não tem nenhum jeito de ter uma articulação aqui. Mas onde eu fiquei surpreso é nos braços. Que mesmo tendo esse mecanismo fodástico, ele ainda tem uma articulação decente. O braço pode ir completamente 360. Eu não vou forçar para tentar preservar esse mecanismo. Ele pode ir para fora, como dá para ver, em alguns momentos a hélice vai girando um pouco, quando vai nas extremidades. Ele tem uma rotação aqui em cima e ele tem o cotovelo, que vai até um pouquinho mais do que 90 graus. Isso daqui eu achei genial, na verdade, porque, é uma situação parecida com o Scorponok, da mesma linha, que o mecanismo está aqui atrás. E daí, de alguma forma, a força disso daqui transmite até essa parte aqui do braço. É um baita de um caminho. Agora, falando de caminho, hora das pernas. Que eu acho que é a parte mais fraca desse design. Tanto em questão de estética quanto de estrutura. Esse treco aqui, que era para segurar essas partes, ele não faz um trabalho muito bom. Ele às vezes só encaixa ali e é só isso. E eu acho que no design eu queria que ele tivesse mais detalhes do modo robô, mas com as limitações de engenharia de brinquedo naquela época eu até entendo. E aqui ele tem uma catraca bem leve para frente, dá para perceber bem mais nesse lado, mas é uma catraca leve, não vai ter aquele clique delicioso que algumas têm. Pode ir para fora, tem uma rotação acima do joelho. O joelho, que é a única parte que eu achei limitada desse cara,
que vai até metade de 90 graus, então 45. E uma angulação no pé. Isso daqui não é usado para transformação, então isso daqui é puramente para articulação mesmo. Então dá para você colocar ele em algumas poses mais estranhas, mais dinâmicas, por conta dessa angulação do pé que ele tem. Mas no modo robô, eu acho ele um brinquedo muito bom. Mesmo que o design não seja, assim, 100%. Agora, de tamanho, cara, até ali a cabeça, ele tem mais ou menos uns 15 centímetros de altura. Se contar aqui em cima, ele vai para os 16, mais ou menos. E para comparar, aqui tá ele com o Blackout. Sem a parte dali de trás, porque, pra falar a verdade, deixar ele de pé com aquele treco é um baita de um pesadelo. Que assim, eu acho que como um helicóptero, eu achei o Incinerator mais bem resolvido. Eu acho que ele integra aqui as hélices de um jeito melhor. Ao contrário do Blackout, que é simplesmente deixa de lado. E claro, tem coisas que eu gosto a mais no Blackout, tipo a catraca que é um pouquinho mais deliciosa de ouvir. Algumas partes aqui de articulações são melhores, tipo a cintura. Pra falar a verdade, um pouquinho aqui das pernas também. Mas, no geral, o Incinerator eu acho que é o melhor helicóptero. Não quer dizer que o Blackout seja ruim, eu acho ele uma figura decente, pelo menos. E eu quero ainda um dia pegar a versão da linha Spark Power dele, aquele Autobot Evac. Ou o repaint do segundo filme, lá, o Real. Mas bem, esse cara aqui eu altamente recomendo você pegar ele. Claro, se tiver num preço que você acha aceitável. Se não tiver, então não. Que ele é um bom brinquedo, mas não é o brinquedo bom, sabe? Mas é isso. Esse foi o vídeo. Muito obrigado a todos vocês aí que assistiram. Um grande abraço e falou!